línguas serão gravadas e disponibilizadas posteriormente. Então, o objetivo da sessão de hoje é falar desses 3 anos, então, dessa campanha que teve um impacto muito positivo. E vamos falar, então, dos sistemas de apoio e da infraestrutura em várias cidades no mundo todo, principalmente no sul global. Agora, eu gostaria de apresentar os nossos apresentadores que vão, então, debater esse tema. Inicialmente, temos Heather Thompson, que é a CEO do ITDP, e vai compartilhar uma visão geral da campanha Cycling Cities, ou Cidades Pedaláveis, e ela também vai falar um pouco sobre o futuro dessa campanha de tanto impacto que chega a seu ano final. Junto com Heather, teremos 3 especialistas em transporte sustentável, eh, e teremos também a Fernanda, que será moderadora do debate de hoje. E teremos também 3 cidades que fazem parte dessa campanha, que vem transformando a mobilidade em bicicleta e o acesso e acessibilidade das pessoas nessas cidades. Temos inicialmente Derek Danshire, que é o gestor do grupo de bairros habitáveis. Ele falará sobre a estratégia de transporte ativo de Glasgow, como ela foi implementada em nível de bairro e engajamento da comunidade, que permitiu que isso acontecesse. Temos também João Pedro Boechat, que é o diretor de infraestrutura cicloviária em Niterói, e ele vai falar sobre como a sua equipe trabalhou para integrar o transporte sustentável e o transporte por bicicleta ao transporte urbano da cidade. E, por fim, Rutuja Nivate, da Índia, que vai falar de como a Pimpri Chinchwad conseguiu renovar, então, a abordagem da cidade e obter apoio institucional e financiamento para alterar e modernizar a infraestrutura de transporte da cidade. E temos muito interesse, então, em aprender com suas experiências e seus insights. Agora passo a palavra a Heather, que vai falar um pouco Thank you, sobre Alyssa, como and it's great começou to essa hear your campanha voice. de cidades So happy to pedaláveis. be Bem, here. I'm obrigada, in Alissa. Bom California dia now, and it's a early todos e a morning and todas. still Estou aqui na forecast Califórnia, ainda precipitation está muito with cedo. everyone Na from verdade, around the ainda está world. escuro lá And it fora, was just mas 2 eu fico years muito contente de ago, estar aqui com I was in pessoas do mundo Glasgow todo. for the E cerca COP de 3 anos21 atrás, launch eu of estava lá em COP26. Glasgow, Really quando wonderful to lançamos a have campanha durante a the COP 21. Glasgow team back with us this morning to share. É, a So COP excited to be here 26, 2 perdão. years later E and eu really estou muito reflect feliz the em estar aqui success that we've 3 anos all made depois together. e And I want to para share analisar e falar with sobre o you sucesso que 2021 at the alcançamos COP com in essa campanha Glasgow, lançada which em was the first climate 2021 e conference foi, na verdade, a primeira after conferência after climática COVID. And we really após a wanted to put Covid. E nós cycling realmente on the queríamos map. colocar Um, o our transporte em target when we bicicleta no launched the mapa. campaign E was to have nossa meta, quando 25 lançamos million essa more campanha, people era located ter near 25 safe milhões de cycling lanes pessoas a by mais 2025. no And we raio are de there this year. faixas Our goal cicláveis was to have seguras 25 até cities to join our 2025. campaign, and E nosso we're so objetivo happy era we ter have 25 surpassed cidades that goal. participando da With now campanha. E podemos 34 anunciar cities com and muito nearly prazer 50 que partner já temos organizations joining 34 us. cidades, ou seja, muito mais de nossa This meta, e muitos whole outros parceiros, campaign was organizações parceiras inspired by trabalhando conosco. Toda all essa of campanha foi the inspirada momentum and por interest and excitement por we todo o saw during the interesse e COVID o ímpeto pandemic que to nós get vimos durante outside, a leave the pandemia de party behind, Covid-19 and think para as about our pessoas space saírem de differently. casa e People were pensarem walking também more sobre o and transporte de cycling maneira more, and diferente. As many pessoas passaram cities a caminhar realized mais, a what a big pedalar mais, advantage that e was. muitas So cidades we wanted perceberam to que isso embrace poderia ser that, uma take grande advantage of vantagem. it, and make more Então, nós progress. abraçamos e That aproveitamos aquele momento para inspiration realizar came progresso from nesse places like sentido. Addis Ababa, E a inspiração Ethiopia, veio de who lugares como planned Addis a Abeba, na a Etiópia, network of cycle lanes, e which criou uma actually is rede breaking ground this de year with 46 vias, ou kilometers de of lanes ciclovias e built just this ciclofaixas, year. que Very excited to vem have crescendo cada Pimpri vez Chinchwad with mais. us, but E cities temos in India também like Pimpri Pimpri Chinchwad and conosco, Bengaluru, ou applying seja, learnings from the falando da national experiência da practice to Índia, also develop e vai MMT falar também networks, non-motorized dos transit networks for vários both walking desafios and necessários cycling. para criar, We're então, essa also nova excited to rede have de Fernanda here transporte a today from pé e em Mexico bicicleta. City, Temos também because Fernanda, we're da another Cidade do city México. A that was Cidade do doing México foi exciting uma outra things, cidade que realizou launching a projetos temporary e bike lane lançou on ideias Kitsilano to muito Sagami interessantes, that has now become criando permanent então and is one of the estruturas longest temporárias protected bike lanes para in ACI pedalar around the world. ao longo do sistema de Really BRT, e essas excited to estruturas se have tornaram all of permanentes that agora. inspiration
E eu fico muito contente em ter toda essa inspiração, que na verdade foi o que nos levou a criar essa campanha com vários parceiros de várias partes do mundo. Bem, nós temos que falar, e um dos nossos focos foi a infraestrutura para garantir a criação de ciclovias protegidas, mas também trabalhamos muito no engajamento da comunidade em campanhas de educação e de financiamento, e tudo isso permitiu a expansão da nossa campanha. Em 2024, 213 quilômetros de ciclovias protegidas foram construídas, com mais de 630 quilômetros de novas ciclofaixas e ciclovias construídas, incluindo aquelas protegidas, segregadas e não segregadas. Ou seja, é um aumento muito grande, mas podemos ainda aumentar ainda mais. Nós também realizamos mais de 320 cursos e treinamentos sobre o uso da bicicleta, e que cobrem não apenas o ensino de como andar de bicicleta, mas também questões ligadas à segurança cicloviária. E agora estamos entrando no último ano desta campanha Cidades Pedaláveis e estamos muito animados em ver como essas metas estão se concretizando ao longo do último ano. E e é importante colocar a bicicleta no mapa como uma solução para o clima, não somente no âmbito da Copa, mas também uma solução para tantos outros problemas que temos nas nossas cidades. E eu estou muito animado em ver três cidades aqui conosco que vão falar um pouco sobre seu progresso. E eu gostaria de passar a palavra agora à Fernanda, que vai moderar nossa conversa de hoje. E vamos falar dessas cidades pedaláveis que estão mudando a sua agenda do investimento em infraestrutura e também falando do planejamento de institucionalizar o uso da bicicleta. Bem, eu vou passar a palavra à Fernanda, que tem mais de 12 anos de experiência trabalhando com o governo do México, implementando projetos de uso da bicicleta, e ela é a ex-diretora-geral do Transporte Público e Licenciamento no Ministério da Mobilidade do México e é responsável pela implementação do programa Ecobici da Cidade do México. A Fernanda é uma ciclista, ela usa bicicleta regularmente, ela traz uma perspectiva pessoal muito importante para as políticas de mobilidade social urbana. Obrigada, Fernanda, por estar aqui conosco. Obrigada, Heather. Eu estou muito feliz de estar aqui. Gostaria inicialmente de parabenizar a campanha Cidades Pedaláveis. Eu sou uma fã dessas soluções apresentadas pelo ITDP. E eu estou muito feliz de estar aqui como moderadora. Nós temos 3 anos de campanha e teremos três cidades falando um pouco de sua experiência. E eu gostaria que cada uma dessas cidades se apresentasse e falasse um pouco sobre o que vem fazendo para promover e para conduzir essa campanha e também para compartilhar sua experiência com outras cidades, para inspirar outras cidades, não apenas autoridades urbanas, mas também a população a praticar mais o uso da bicicleta. Então, vamos começar já a Hi, ouvir a thank you very experiência much. dessas Great to be here cidades. today. Bem, I'll just obrigada, share Fernanda. É um my prazer estar aqui slides. hoje. Eu vou começar a compartilhar meus slides. And bear with me a second. Using my mouse. Só um segundo. And share screen. Yeah. Can you see that now? Conseguem ver? That's great. Okay. Ok, So ótimo. thank you everyone. It's great to be Então, here. muito I'm obrigado Jan a Boyd. todos I'm a por project estarem aqui. Meu officer nome é in Jen Boyd. Glasgow Eu City sou um oficial de Council, projetos and I work on do the Eco Conselho Travel Urbano Strategy. Municipal de So I'm here Glasgow today just to e present a estou few aqui slides on some of the progress para we've been making in apresentar the alguns city. slides sobre o I progresso thought que for the realizamos na nossa international cidade. audience, it might be Eu well just to pensei set a que, little context devido on ao Glasgow. nosso público internacional, que talvez We're fosse bom obviously começar falando um on pouco the sobre a west coast of cidade de Glasgow. Scotland, on the banks of Estamos the na River costa Clyde, ocidental da the largest Escócia, city in Scotland, às actually margens do rio industrial, Clyde, a maior cidade da population of Escócia, uma around cidade industrial com 635,000, cerca de but regionally we're seeing probably 635 mil
habitantes, mas uma população na grande Glasgow, uma população regional de cerca de 2 milhões de pessoas, com uma importância muito grande para a economia do país e da região. Temos muitas pessoas que vêm a Glasgow regularmente e cerca de 40% das pessoas usam automóveis como principal modo de transporte. Muitas pessoas usam transporte público também, mas cerca de 50% das famílias não têm acesso a um carro e cerca de 3% dizem que usam a bicicleta como principal meio de transporte. Glasgow é uma cidade com vários problemas sociais e econômicos, áreas com várias privações e com também problemas de desigualdade e pobreza. E o que queremos é atingir nossas metas e criar uma cidade mais sustentável. E desde 2019 lançamos um conjunto de estratégias de transporte e com vários programas que são fundamentais para essa estratégia. Como o programa de bairros habitáveis. Bem, aqui vai. Bem, em relação ao transporte ativo, como estamos realizando? Bem, nós temos esse programa que se chama City Ways, ou seja, são esses corredores de transporte ativo que conectam vários pontos da cidade e permitem que as pessoas se desloquem para o trabalho, façam esses deslocamentos regulares para o trabalho, para a escola, por meio dessas rotas ou desses corredores. E já atingimos um tamanho bastante grande dessa rede e a última etapa que conecta o Rio Clyde até o centro da cidade foi concluída este ano. E aqui nós temos o lançamento oficial, então, desta última sessão. Temos uma foto desse lançamento oficial. E esse projeto é considerado um exemplo agora em Glasgow, com esses cruzamentos protegidos ao longo dessas rotas, o que permitiu que atingíssemos nossos objetivos. Segundo nosso monitoramento, foram realizadas mais de 3 milhões de viagens ao longo desses anos e com uma grande porcentagem de compartilhamento modal. E também uma redução nos tempos de transporte diário dos passageiros. Isso prova que o investimento em infraestrutura gera resultado. Bem, nós temos outros programas semelhantes, mas a leste, nós temos, então, programas semelhantes na região oriental da cidade, também na região sul. E aí criamos uma rede urbana, que, na verdade, é algo que surgiu da atualização da nossa estratégia de transporte público. E aqui, nesse mapa, abaixo à direita, esse é o mapa proposto com 207 quilômetros de ciclovias protegidas, disponíveis todo o tempo, todos os dias do ano, e também conectada ao ambiente de transporte a pé, ao ambiente de pedestres. É uma rede bastante ampla, o que a torna muito funcional e conecta vários bairros da cidade e também conecta as pessoas que estão nas periferias ao centro da cidade. E permite que as comunidades e os membros das comunidades possam, então, optar por um transporte ativo seguro. E este slide fala um pouco sobre as consultas que realizamos sobre esse projeto, e nós temos esse mapa que vemos aqui nessa foto maior.
E esse mapa, na verdade, nós levamos esse mapa a várias partes da cidade, não necessariamente para fazer propaganda do que estávamos fazendo, mas para que as pessoas comuns que estão na rua, pudessem entender o que estamos fazendo e nós pudéssemos consultar, então, essas pessoas sobre o andamento desse projeto. E o nosso objetivo era aumentar o sucesso do nosso engajamento com a população. E essas consultas destacaram alguns pontos importantes para nós, principalmente como é necessário ter uma abordagem diferente para Glasgow, ou seja, uma área muito grande que estamos considerando, que estávamos considerando. Tradicionalmente, nós tínhamos uma rota em mente, e após as consultas, nós percebemos que precisávamos ampliar nossa abordagem. Bem, e o que pensamos agora, além do projeto Cityways e City Network, nós temos esses outros projetos para conectar outras áreas da cidade, mas também nós construímos ao longo dos últimos anos alguns projetos icônicos, algumas pontes icônicas de transporte ativo, como essas que vemos aqui. Por exemplo, essa ponte sobre uma autopista e também essas pontes que vemos sobre os canais, especialmente esse canal no noroeste da cidade, que conecta três comunidades que tinham sido desconectadas já, ou estavam desconectadas há centenas de anos. E essa foto principal, a foto maior aqui no topo, foi inaugurada recentemente. Ela cruza o rio Clyde e faz uma conexão histórica entre essas duas comunidades do sul e do norte do rio. E a história é muito interessante, porque havia dois eventos das comunidades que comemoravam esses eventos dos dois lados do rio, e não havia, então, uma conexão direta. E agora temos uma das maiores, se não a maior, ponte de transporte ativo da Europa. E o governo, principalmente do lado sul do rio, sofreu os impactos da expansão industrial da cidade, e havia um certo isolamento entre o lado sul e o lado norte da cidade, e agora essa conexão oferece mais oportunidades de emprego, de educação para todos os habitantes da cidade. E é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, Jan. Isso é muito interessante. Eu acho que isso demonstra o engajamento público e também o engajamento da comunidade, e quanto isso é importante para o sucesso do projeto. E agora vamos passar a palavra a João Pedro Boechat, de Niterói, que vai falar um pouco sobre o projeto que foi desenvolvido na cidade de Niterói. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, na verdade. Estamos no meio da implementação de um novo projeto de compartilhamento de bicicletas na cidade de Niterói. E lançamos esse projeto, esse programa há menos de 5 meses, mas já temos muitos casos de sucesso para compartilhar com vocês. Estou tentando agora projetar a minha tela aqui. Aqui vai. Eu espero que todos consigam ver. Então, Niterói é uma cidade que fica ao lado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. É famosa, um dos motivos da fama de Niterói é que há muitas obras de um dos arquitetos mais famosos do Brasil, Oscar Niemeyer, como essa que vemos aqui, e também é famosa porque está ao lado do Rio de Janeiro, que é uma cidade famosa no mundo todo. Mas nós queremos também que Niterói seja famosa, seja reconhecida e fique famosa pela infraestrutura cicloviária. Niterói não é a única cidade brasileira que faz parte da rede Cidades Pedaláveis. Nós temos Rio de Janeiro, Recife e várias outras, mas Niterói tem esse novo sistema de bicicletas compartilhadas que eu vou descrever aqui para vocês. E esse sistema é um sistema público, e nós desenvolvemos o sistema, que é nosso, é do governo municipal,
E a cidade de Niterói é uma cidade pequena, mas muito compacta. Temos cerca de 500 mil habitantes e, apesar do fato de nós termos nos concentrado no centro da cidade, nos bairros próximos, nós estamos quase cobrindo mais de metade da população com esse sistema. Já temos 50 estações e cerca de 600 bicicletas, e para nós é muito claro que o sistema já está pronto para ser expandido, porque nós ainda não concluímos a implementação inicial, ainda não temos as 50 estações em funcionamento, mas nós vimos que o uso dessas bicicletas compartilhadas tem sido muito maior do que esperávamos. E isso, eu acredito, tem a ver com o design, com o projeto do sistema, e nós seguimos orientações de especialistas sobre a distância entre cada estação e também sobre o número de estações por cada 1.000 habitantes, e também consideramos a média de 20 viagens ou deslocamentos em bicicleta por pessoa por dia. O resultado tem sido fantástico. E essa mudança está acontecendo na cidade. Esse ano tivemos eleições municipais e eu acho que um dos grandes eventos da cidade que foi debatido durante as eleições municipais foi a implementação desse sistema, e nós estamos muito contentes que isso tenha acontecido dessa maneira. E também estamos contentes que a administração municipal tenha abraçado essa implementação como o próximo passo nos investimentos em infraestrutura da cidade. O nome do sistema, NIT-Bike, na verdade, isso resulta de uma consulta pública, de uma pesquisa que foi feita com a população, e, inclusive, não só sobre o formato do sistema, mas também sobre o nome do sistema. A população participou em todos os momentos e as pessoas gostaram do nome. Inicialmente escolheram o nome, só que assim que escolheram o nome, começaram a perguntar: tudo bem, o nome já existe, mas cadê o sistema? Cadê as bicicletas? E nós tivemos uma um retorno muito positivo das pessoas e da mídia também, ou seja, essa demanda que vinha sendo feita pela população foi feita de maneira muito positiva também. Eu só gostaria de apresentar alguma das estatísticas aqui. Muitas pessoas participam. A cidade de Niterói tem muitos alunos ou estudantes universitários, tanto em universidade pública quanto particular, e vemos que esse público em particular usa muito esse tipo de mobilidade. E quando pensamos em bicicleta, muitas vezes as pessoas pensam somente no lazer, mas não é só isso. As pessoas usam a bicicleta para seus deslocamentos no dia a dia. Isso, na verdade, impõe um desafio para nós, porque nós precisamos de mais bicicletas e mais estações. Embora nosso objetivo fosse ter 50 estações até o final do ano, sem dúvida precisamos expandir o sistema. E esses resultados nos demonstram que foi realmente uma boa escolha o fato de o governo municipal de Niterói ter financiado o sistema, porque há muita pressão por mais opções de mobilidade em Niterói. E Niterói, assim como o Rio de Janeiro, tem muitas montanhas, é uma cidade montanhosa. E isso gera problemas de transporte. As pessoas precisam de opções. E quando pensamos em ampliar o sistema de transporte público, bem, nós temos uma balsa, temos os ônibus, e agora temos esse sistema de bicicletas compartilhadas que faz parte das opções de mobilidade pública. Ou seja, investimos na pluralidade do sistema. E é isso. Eu espero que tenham gostado da apresentação e podemos tratar de outros assuntos durante o debate ao final. Obrigada. Obrigada, João. Na verdade, nós sabemos que as bicicletas compartilhadas conseguem realmente mudar a vida das pessoas, e nós vemos que quando esses sistemas existem e eles funcionam bem, as pessoas começam a ver a bicicleta como opção de transporte, não somente como opção de lazer. Muito obrigada
obrigada pela apresentação. E agora vamos ouvir, então, a nossa colega do ITDP da Índia, que vai falar sobre Pimpri, e vamos ouvir o que ela tem a dizer. Obrigada. I hope my screen is visible. Yes. Right. So thank you, Fernanda, for the introduction, and greetings everyone. Obrigada, Fernanda, pela apresentação. Exciting to be here along with this panel and speaking É um grande prazer para mim estar aqui com esse painel. E eu vou falar sobre a experiência de Pimpri Chinchwad. Nós iniciamos há algum tempo atrás uma jornada muito interessante para expandir o nosso transporte e a mobilidade ativa na nossa cidade. E eu vou descrever algumas das medidas que a cidade implementou para atingir esses objetivos. Bem, nossa cidade tem cerca de 181 quilômetros quadrados e 2,5 milhões de habitantes, e é uma população que vem crescendo regularmente. E a cidade agora está determinada a se tornar uma cidade mais moderna com soluções mais sustentáveis. E isso envolve a nossa política de transporte não motorizado. E até antes do lançamento dessa nova política, apenas 33% das pessoas usavam transporte ativo, ou seja, a pé ou em bicicleta. E isso era em 2021, mas o nosso objetivo é que até 2036, 90% de todos os deslocamentos feitos na cidade serão por meio de transporte público, então transporte ativo. E no debate de hoje eu gostaria de chamar a atenção de todos a um indicador que é muito importante sobre isso, e principalmente para o uso da bicicleta. Bem, tendo dito isso, nós já começamos a fazer mudanças rumo a essa meta. Nós criamos, então, estruturas, equipamentos públicos de transporte segregados para pedestres e para ciclistas, e agora estamos também planejando a ampliação dessa infraestrutura cicloviária por meio de alguns projetos ambiciosos. Nós temos esse projeto Harit Setu, que é um plano diretor bastante ambicioso de transporte não motorizado, e o primeiro piloto no âmbito desse projeto será implementado em breve, já no próximo mês. E esse é um projeto que tem sido muito útil para garantir que nós caminhássemos rumo a nossas metas, isso desde 2018. Já temos relatórios que descrevem o projeto, o progresso em nossos projetos até agora, e também a ampliação do uso de bicicletas. E esses estudos fazem também uma análise de como nossos orçamentos vêm sendo usados. E nós percebemos que, até recentemente, 55% do nosso orçamento municipal de transporte era usado para transporte não sustentável. E quando consideramos as alocações orçamentárias para o transporte, cerca de 1/3, já agora em 2024 e 2025, será alocado para a infraestrutura de transporte não motorizado.
e vemos um crescimento, uma expansão dessa infraestrutura em relação aos anos anteriores. E um dos motivos para essa expansão é graças àqueles projetos que eu mencionei antes, que então atraem mais atenção das autoridades públicas para investimento nessas áreas. Os investimentos e os recursos ainda não são suficientes para implementar ou atingir todas as metas estabelecidas na política, principalmente aquela de 90% de todo o transporte ser ou transporte público ou transporte ativo. Nós precisaríamos atrair mais recursos para que isso fosse possível. E a identificação dessa lacuna ou desse déficit de financiamento foi muito importante, porque agora podemos buscar novas fontes de financiamento. Parte desses recursos vem do orçamento municipal, mas uma parte pode vir de outras fontes também. E no futuro, nós também estamos considerando outras fontes, como, por exemplo, fontes de recursos nacionais e internacionais. Nós temos também outras iniciativas e fundos internacionais que investem na cidade. E temos também fundos baseados no mercado e bancos internacionais que também fornecem recursos para a consecução de nossos objetivos. E isso ajudará a nossa cidade a financiar a ampliação da infraestrutura de transporte ativo da nossa cidade. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Realmente é muito interessante, porque muitas vezes temos problemas de recursos, mas também problemas de políticas públicas. É interessante ver como esses dois fatores conversam entre si. E agora vamos iniciar, então, o debate, levando em consideração as perguntas que forem feitas. Eu gostaria de começar com uma pergunta para João. E talvez eu pudesse pedir a você que falasse um pouco mais sobre a equipe que você tem em Niterói cuidando desse projeto. E geralmente eu acredito que quando há uma equipe engajada, com paixão pelo assunto, geralmente o sucesso chega. Bem, obrigado. Essa equipe foi criada em 2013. Na verdade, a ideia inicial foi do vice-prefeito da cidade, que é atualmente o prefeito da cidade, e ele é um prefeito ciclista, ou seja, ele é um ativista do uso da bicicleta. Eu trabalho nesse setor, nesse departamento há 6 anos, quase 7, e eu conheci, trabalhei com muitas pessoas que são muito engajadas, e o prefeito da cidade está lá agora na COP29 e ele está transmitindo essa sua paixão e transformando essa sua paixão em políticas públicas na cidade. E então, nós trabalhamos ao mesmo tempo como ativistas, mas também como servidores públicos, ou seja, trabalhamos de dentro, porque sabemos que temos que convencer muitos colegas sobre a importância da infraestrutura cicloviária, não somente para a cicloviária, mas também infraestrutura para pedestres, mas ao mesmo tempo somos ativistas fora dos prédios públicos, trabalhando nas ruas, conversando com as pessoas, tanto os usuários de bicicleta e os que não usam a bicicleta, tentando mudar a percepção das pessoas sobre as políticas de uso da bicicleta da cidade. Factor that you need to take into consideration whenever having these cycling policies. You might not have the biggest team, but you can have these Isso é governance importante, porque é importante levar em consideração vários fatores quando tentamos estabelecer uma nova política. Temos que ter uma visão mais ampla, mas também pensar nas pessoas. Bem, um outro ponto que eu gostaria de tocar é sobre o engajamento da comunidade em Glasgow. Eu achei muito interessante o mapa que vocês apresentaram e vocês mostraram que, na verdade, o uso da bicicleta é uma maneira de integrar a cidade.
Eu sei que, na verdade, é um desafio muito grande, principalmente quando você é um servidor público, um representante do governo. Mas eu gostaria de pedir, então, a Derek e Jan que vocês falassem um pouco sobre como engajar a população, como engajar a comunidade nessa Yeah, mudança. thanks. Obrigada. So, O- I mean, we Ok, started obrigada. developing the active travel Bem, strategy back in nós começamos a 2021, desenvolver essa and estratégia de transporte ativo we em consulted on 2021 it, and e nós realizamos late consultas sobre isso 2021, no final daquele it was ano passed at the city committee e in 2022. But foi apresentada, então, e from foi that, we've aprovado pelo developed Comitê other strategies. So we have Municipal em a youth change 2022 strategy. e, We na have verdade, desenvolvemos várias cycling and estratégias. urban sports strategy, Estratégia de mudança and comportamental, we have two eh, delivery plans for the city temos network as well. dois So we have the planos interim de plan, realizações which set out para a cidade, temos what um are the plano design temporário features que and the look and feel of the trata um network. pouco do And we modelo have the e da qualifying rede delivery e do plan, which projeto, e sets temos out o the plano phasing de realização for final, delivering it, que estabelece across the vários city. prazos e And fases para a I think realização really that e implementação das developing mudanças the em toda a strategy cidade. gave us a E clear eu vision, acho que o desenvolvimento and dessa that estratégia nos deu helped uma us visão mais to clara gain e political também nos support ajudou in the a city. atrair Um, apoio político na cidade. we actually wrote it as we're a small team in the council, and we E did nós most of the writing somos of uma all the equipe muito strategies pequena ourselves, aqui no and Conselho, e nós, na that helped verdade, to really redigimos as estratégias foster nós mesmos. commitment to it as well E isso, within de the certa city maneira, council. demonstrou o comprometimento de todos nós And no it âmbito helps do to Conselho integrate that Municipal. into Isso nos wider ajudou city policies and a strategies. integrar nossa política e nossa But I estratégia think as we go a through políticas e planos mais amplos da cidade. the various stages E for the inner north and south, for instance, is considerando the first one as várias there at etapas, 56 centro kilometers da to get there. cidade, sul da But cidade, norte da we cidade, have the recent nós, consultation we did as was consultas an mais open recentes consultation. que fizemos But foram consultas não we want estatutárias. we want Nós the city queríamos, na verdade, to feel like they simplesmente own it, that they can consultar as pessoas, make conversar com os habitantes suggestions da cidade to e lembrá-los que eles features of the podiam network that simplesmente would fazer help them on sugestões both sobre ends to características que poderiam cycle more, encorajá-los a usar a and bicicleta how it mais. could benefit their Ou seja, não community. eram consultas So obrigatórias, mas nós yeah, fizemos isso porque queríamos dar trying voz to às say that pessoas. O que eu estou it's querendo great dizer having that aqui strategy then, é que é muito bom ter essa everything estratégia. sort of Ela é pins muito útil from para there. nós. E tudo emerge dessa estratégia. Você gostaria de acrescentar algo, Derek? Como a Jan disse, é muito importante ter esse apoio político. E também o outro apresentador disse a mesma coisa. É importante ter alguém que seja engajado pessoalmente e também, se for uma pessoa que usa a bicicleta regularmente, isso ajuda muito, em vez de ter que passar por várias camadas de hierarquia até chegar lá. E, e é interessante poder dizer que agora estamos fazendo esse engajamento e essas consultas não obrigatórias, porque, naturalmente, nós temos que considerar vários aspectos da cidade e muitas vezes essas consultas são obrigatórias, como, por exemplo, no caso de estacionamentos e outras coisas, mas nós, na verdade, nós decidimos conversar com a população, e isso é fundamental. Nós queremos que os vários bairros e as várias áreas da cidade pudessem ver o que está acontecendo em outras áreas e pudessem sugerir, então, mudanças. Isso gera interesse, gera um ímpeto maior e também um apoio muito maior da comunidade para o tipo de mudanças que nós estamos querendo implementar. E muitas vezes há outros obstáculos que nos impedem de fazer tudo o que queremos fazer, muito trabalho também, mas
Muitas vezes os comentários não são tão positivos assim, mas nós tentamos responder da maneira mais positiva possível e tem sido muito útil, sem dúvida. Muito obrigada, Jen e Derek. E nós todos sabemos que é fácil, ou seja, é mais fácil planejar algo, mas a implementação concreta nas ruas é muito mais desafiador. E Ruth, já você falou muito deu muitos bons exemplos de financiamento, indo além do financiamento público, ou seja, dos orçamentos públicos, mas você falou também de assistência técnica, de financiamento internacional. E eu gostaria de saber se você tem alguma experiência, alguma anedota que possa compartilhar conosco sobre isso. So about that, like we said, Bem, the em city sort relação of a isso, assessed that the city there was some lacking gap between the needed nós infrastructure, the investments for this percebemos infrastructure que and havia the ability uma of the city to sort of invest in other diferença things. entre o tipo de infraestrutura que nós precisávamos e o orçamento à disposição, e aí realizamos processos competitivos em nível nacional e internacional para atrair recursos, e e elas envolveram naturalmente outros governos no âmbito nacional, e além de poder obter recursos por meio desses processos, nós também buscamos obter assistência técnica, ou seja, não apenas os recursos financeiros, mas assistência técnica foi algo muito importante para nós, e também nos concentramos em algumas iniciativas de promoção do transporte por bicicleta, e juntamente com a assistência técnica que recebemos de outros parceiros, e a implementação da infraestrutura, a implementação física da infraestrutura é sim um desafio, e é importante poder garantir que os recursos recebidos realmente sejam investidos na construção dessa infraestrutura. E agora a cidade está experimentando com novas abordagens de atração de recursos, inclusive buscando recursos no mercado. E eu acredito que isso é algo que todas as cidades podem explorar mais, ou seja, essa diversidade de fontes de recursos. E isso pode, então, ampliar a disponibilização de recursos e a facilidade de implementar também essa infraestrutura. É algo que outras cidades poderiam explorar. Além disso, trabalhar com bancos de desenvolvimento é algo que poderíamos explorar também, levando em consideração naturalmente os requisitos, as exigências dessas instituições. E um último ponto que eu gostaria de mencionar, que é muito interessante, foi uma iniciativa muito interessante de orçamento participativo, em que consultamos a população sobre onde deveríamos alocar os recursos. Isso nos assegurou de que os investimentos estavam alinhados às demandas da população. Sim, eu tenho certeza que a assistência técnica do ITDP ajudou muitas cidades, porque é como ter mais mãos e mais mentes para investir no processo de implementação. Eu gostaria de fazer uma pergunta geral a todos aqui, porque, bem, todos nós estamos falando do que funcionou, dos nossos sucessos, mas eu gostaria de pedir a vocês que falassem um pouco sobre talvez o que não funcionou tão bem e como vocês superaram esses obstáculos ou esses desafios ou experiências menos positivas. Eu não sei quem gostaria de falar antes sobre isso. João?
I think about the bike sharing system. I think Bem, one of quando the eu penso main no sistema de problems we bicicletas had was compartilhadas, eu actually diria we que were um dos supposed principais to have problemas que nós already charging tivemos stations in the streets, and é we que already did. nós And I think deveríamos já ter we esses didn't foresee 50 how estações em people, funcionamento e ainda especially não these têm, more não estão higher funcionando income ainda. neighborhoods are really E resisting the implementation of the bike sharing um dos system. motivos disso é And que I think algumas for pessoas, these principalmente nos small bairros de businesses renda mais around alta, the sharing apresentam uma pockets certa of the city, resistência à implementação where it's desse not something sistema. where they are protected by E law, but the perceptions that they existe can essa do whatever they please. percepção de que So as pessoas we podem have really fazer o que worked quiserem on com suas then calçadas nesses bairros mais well, then ricos. we actually plan E, to actually e try to por causa stop disso, people instead of nós just tivemos que gastar putting mais signs tempo do que at tínhamos the gas planejado, station. So I can conversando com as do in a pessoas way desses that bairros will mais bring profit abastados to us, sobre as but not in a vantagens way da implementação desse penalize sistema. or something E like nós that. tínhamos um certo receio de que essas estruturas pudessem ser vandalizadas caso fossem instaladas a despeito da opinião da população local. Isso atrasou um pouco o processo. E isso não é nada de novo, ou seja, também durante a implementação das ciclovias na cidade, enfrentamos problemas semelhantes. Eu acho que também não é algo único de Niterói, acontece em outras cidades também. Thank you. Or Derek, something that you would like to share from Glasgow? Derek, você gostaria de acrescentar algo? I mentioned there briefly that some of Sim, our eu work disse gets caught up with conspiracy theories brevemente to que do with nós tivemos que enfrentar algumas teorias da conspiração em relação aos motivos por trás das nossas estratégias. E uma das coisas que nós fazemos como equipe quando enfrentamos esse tipo de problema é que nós somos totalmente abertos e honestos. Tudo o que fazemos está disponível online, toda a documentação sobre o nosso trabalho está lá disponível online. E nós mencionamos, como a Jen apresentou um slide sobre a região central, norte e sul, e nós disponibilizamos isso nas nossas mídias sociais e promovemos também engajamento com a população para que pudessem comentar sobre isso. E também várias pessoas participaram, centenas de pessoas participaram das nossas sessões de engajamento com o público. Eu acho que muito desse receio estava ligado à falta de informação, informações erradas, e houve uma certa comoção, isso gerou alguns problemas, mas o resultado não foi só negativo, nós também tivemos feedback positivo por meio dessas sessões, e praticamente um grupo em que adultos se unem para proteger, então, o espaço em torno de escolas primárias, para proteger o ambiente das crianças naquelas escolas. E esses grupos, na verdade, participaram das nossas consultas, embora não estivesse exatamente na área de abrangência dos seus grupos, eles fizeram questão de vir conversar conosco para dizer: nós apoiamos o trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo um trabalho muito interessante. E eu diria que o ponto principal é ser totalmente abertos e transparentes em relação ao nosso trabalho. Nós temos uma pergunta aqui sobre o que você faz para superar os desafios quando as pessoas são contrárias, então, ao uso da bicicleta. Ou seja, quando você não tem esse apoio do alto. Bem, nós temos uma caixa de perguntas e respostas, e uma dessas perguntas é a seguinte: é ótimo quando você tem o apoio dos líderes e eles já compartilham a mesma mentalidade, mas o que acontece quando é o oposto? Como você supera esses desafios para implementar um projeto como esse, quando os líderes são contrários a isso? Sorry, just to reiterate, is it asking that what happens if we don't have
Bem, a political pergunta é: support for cycling. o que acontece quando não temos apoio político para o uso da bicicleta? É essa a pergunta? Right. So yeah, Sim. I did speak about PCMC's journey, most of it, the Eu highlights of falei um what pouco has been sobre a said, nossa but jornada em I would like PCMC, to say né? that it wasn't E a as nossa bleak cidade, as it em seems to Pirintinchuaz. be. We do E face, even today, we do nós, face ainda political, hoje, enfrentamos backlash, even public muitas backlash and vezes resistência particularly the conversation política e do one of them público discussed também about em how relação ao nosso administrative trabalho projects. e também algumas So I pessoas think que PCMC has não sort of concordam com o very com o que fazemos. started and has seen merit in doing that is that Uma das to coisas que build começamos a public fazer campaigns and even recentemente para public awareness campaigns, mudar engagement with isso public foi o policy lançamento de politically, campanhas de engajamento com a particularly with the população, com Bharatsetu líderes master plan. políticos. It has had a very Ah, intensive engagement with Durante a the elaboração do plano stakeholders diretor, required nós tivemos um with the engajamento muito intenso com o administrators. público, com as autoridades administrativas da PCMC has sort cidade of e conducted over 17 plus meetings, nós one-on-one meetings with realizamos mais stakeholders to de sort of present 17 how this reuniões com project líderes can also políticos improve para the falar lives sobre of esse the projeto e city como and esse projeto poderia livelihood of melhorar students in the a villages vida that do in the cidadão neighborhood. da cidade. As I mentioned earlier, the city is now E going como eu towards disse antes, implementation of the a pilot cidade model agora of the Heritage está Master Plan. The city implementando also will a fase has final do seu so plano far has diretor conducted several e focus group discussions nós também trabalhamos com grupos focais de discussão para conversar sobre isso, conversar sobre essa implementação. E nós queremos ouvir os cidadãos e queremos garantir que esses projetos cheguem a todos. E também garantir que os funcionários municipais possam explicar isso às pessoas. E essa conscientização e esse engajamento com o público tem sido muito importantes. Muito obrigada por essa informação, porque nós vemos que em todas as apresentações, sem dúvida, há muitos fatores positivos, mas sem dúvida todos enfrentam obstáculos. E agora eu tenho uma outra pergunta para todos, antes de repassar a palavra a Heather. Bem, como as cidades podem medir o sucesso e de suas boas práticas? Like we can start with João, then Jan, and João, then você quer começar de novo? Oh, okay. So, Bem, I think something that we are eu really highlighting about the Eu acho que bike sharing system here uma das is coisas que how gostaríamos much de money we are destacar em relação ao nosso implementing in the projeto system de and how many people are bicicletas using it. So compartilhadas what is the é cost quanto once you investimos implement the neste system? And projeto e quantas pessoas when you estão look at it usando and you also essas look at the bicicletas. infrastructure, like E quando streets, analisamos a infraestrutura, cycle lanes as and bike vias infrastructure públicas is e as actually very ciclovias, cheap if ciclofaixas. you Na think about verdade, it. a And infraestrutura cicloviária é these are not bastante there econômica directly quando here for pensamos everybody. nisso. And yet, I think E uh, os problemas, quando government existem, são funding problemas bike sharing políticos, não são system problemas is reais. actually a very E challenging nosso to projeto de bicicletas compartilhadas, muitas vezes é difícil convencer as pessoas sobre seu uso. E ainda não começamos uma campanha nesse sentido, mas nós queremos demonstrar é muito baixo em relação a outros modos de transporte. E há vários outros indicadores que demonstram que estamos indo na direção certa, ou seja, quantas pessoas a mais estão usando a bicicleta. No início da campanha Cidades Pedaláveis, nós tínhamos apenas 4% de usuários de bicicleta, ou seja, a bicicleta representava apenas 4% do transporte da cidade, agora já chegamos a cerca de 10%. E Niterói é uma cidade bastante mista e há muitas coisas que fazem da cidade uma cidade muito especial e que ressaltam a necessidade de uso da bicicleta. E nós queremos poder demonstrar que, na verdade, essa transição pode ser feita com poucos recursos, porque
nós não precisamos ter um número muito grande de quilômetros na nossa infraestrutura cicloviária, ou seja, atualmente temos 80 quilômetros e poucos anos atrás eram 70, então não foi preciso expandir tanto assim. A cidade já é bastante acessível e dessa forma é possível medir o sucesso. No caso da nossa cidade é mais fácil porque é uma cidade pequena em comparação com outras. Sim, número de deslocamentos, número de quilômetros, mas também ter essa perspectiva de quanto é econômico investir no transporte cicloviário é muito bom. E eu gostaria estamos chegando já ao final do nosso webinário, eu gostaria de dizer que fiquei muito contente, estou muito orgulhosa de ter sido moderadora desse webinário, eu gostaria de agradecer a todos os apresentadores, Jan, Derek, João, Rutuja, por terem compartilhado suas experiências com nós, e muito obrigado a Heather Thompson também pelo lançamento da campanha Cidades Pedaláveis, e muito obrigado, Heather, por ter me convidado para moderar este debate hoje. Sim, obrigada, Fernanda, e obrigada às 3 cidades por estarem aqui conosco hoje. Há muitas perguntas, por exemplo, como começaram, como realizaram progresso e como tratar pessoas que não compartilham das suas visões. E isso é o nosso objetivo, demonstrar que várias cidades estão realmente progredindo e é importante que todos comecemos em algum lugar e que possamos dar um passo de cada vez e convencendo as pessoas que esse é o caminho certo. Então, talvez isso dependa de cada um de nós, ou seja, começar com nossos planos e lançando programas e começando com pequenos passos, ou seja, fechamento de certas ruas e alguns programas de treinamento e tentar mobilizar mais pessoas para que trabalhem ao seu lado e não contra você. E há tantas cidades no mundo todo, nós estamos muito felizes de ter Glasgow conosco, mas temos muitas cidades do mundo todo, na Ásia, em vários outros continentes, e depois de poucos anos da campanha, é muito bom ver todo o progresso que realizamos e também como está mudando a vida de tantas pessoas no mundo todo. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, por terem participado dessa campanha conosco nos últimos 3 anos e esperamos poder atingir muito mais no próximo ano. E se tiverem algumas ideias sobre o que podemos fazer nesse último ano, estou pronto aqui para ouvir e muito obrigada pela liderança nas suas cidades. Just very quickly, Bem, just a plug for our rapidamente, next webinar. We have a eu só webinar gostaria de upcoming fazer City um to anúncio para o Expansion as próximo part of our SCA webinário 2024 programming. como So parte do visit nosso the link programa that SA we dropped in the chat beside this 2024, event. Thank you e again to esse é o everyone link for que nós the colocamos talk aqui no today, chat para and we also todos. have more cycling Então, resources teremos um outro available webinário on our website em about the breve e campaign and temos also mais the recursos structure disponíveis and sobre a the process. campanha Cidades Thank you Pedaláveis no everyone. nosso Have a good site. day. Então, muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Have a great day. Bye bye. Obrigada, tenham um ótimo dia.